Tá bom. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai continuar com o que a gente estudou na última vez, tá? Só para relembrar o que foi dado na aula passada, esse tipo de equações aqui, que está aqui em amarelo, tá? A gente tinha estudado essa equação, tá? E esse tipo de equação ela recebia um nome, tá? O nome dela era exata, tá? Sempre que ela verificasse uma hipótese extra, tá? Tinha uma hipótese que a gente colocou um pouco mais específica, tá? Só que esse teorema aqui, essa definição tornava equivalente com esta condição em Berge, tá? Ou seja, grosso modo, a gente pode falar o seguinte: a gente pode dizer que a equação um vai ser dita uma equação exata se somente se verifica essa condição Verge que está ali, tá? E caso ela não verifica, pois então ela vai ser chamada de uma equação não exata. Tá bom? Então é uma lógica bem simples. Se ela verifica, é chamada exata. Se ela não verifica, é chamada não exata. Tá bom? E a gente na aula passada montou toda uma técnica. Tá? A gente fez uma demonstração e tal do teorema, como achar o psi, né? Se você lembra, tá? Para solucionar a equação 1, bastava calcular essa psi que está aqui. Tá? E a gente achou o método para calcular essa psi. Tá? Tá legal? Mas essa psi era sempre era possível calcular. É claro que dava um certo trabalho, mas a gente conseguia calcular uma psi para cada problema, desde que ela fosse exata. Tá? Tá bom? Então, desde que ela fosse exata, a gente conseguia achar essa psi. Mas agora a gente vai ter uma pergunta natural, né? Que é: e o que acontece se não for exata? Como é que a gente vai resolver esse tipo de equação? Também referendo à equação 1, né? Tá? Então, para o caso em que ela é uma equação não exata, a gente tem outro método para resolver isso, tá bom? E eu vou dar aqui uma ideia de como fazer isso para o caso em que não é exata, tá bom? Então, esse teorema aqui é um teorema que a gente já tinha visto na aula passada, simplesmente eu coloquei aqui para vocês relembrarem da equação que a gente vai continuar trabalhando, tá? E a condição verde, que basicamente me dizia quando uma equação era dita exata, né? Primeiro, exata, que ela tem que ter essa forma, né? Tá? E uma vez que ela tem essa forma e se verifica esse cara aqui, então ela ia ser chamada exata, tá bom? Mas então, a pergunta natural seria: e o que acontece se ela não for exata, tá? O que a gente faz, tá? Então, imagina eu te mostro o problema está ali, e eu te peço que você resolva o problema, tá? Então, rapidamente você identifica esse problema, que é muito parecido à equação 1. Então, rapidamente você identifica esse cara aqui e você identifica esse cara aqui, tá? Claramente, esse cara daqui faria o papel de M, XY, e esse cara daqui faria o papel de N, de XY, certo? Como está na equação 1, tá? Como está na equação 1, tá? Então, não é muito difícil de observar, tá? E você sabe que essa equação ali, a equação do exemplo, você sabe como resolver desde que ela fosse exata. Então, para isso, você tem que verificar a hipótese, em primeiro lugar. Então, eu vou tentar verificar a hipótese. Então, eu vou derivar em relação a y e eu vou derivar o n em relação a x, tá bom? Como aparece aqui. Porque eu tenho que verificar essa hipótese. Então, beleza. Derivando m em relação a y, então você depara que esse cara aqui vai dar 3x e aqui vai dar 2y. E n, se você deriva em relação a x, isso vai dar 2 vezes x mais y, certo?
foi o que você obteve derivando, tá? E você, obviamente, se depara com que não verifica a condição verde. Tá legal? Você basicamente compara e observa que ela não verifica a condição verde. Tá? Daí, logo, que eu vou chamar de estrela, logo, a equação estrela não é exata. Beleza? Então, o que a gente descobriu é uma equação que ela não é exata. Tá? E isso seria um grande problema, porque a gente não sabe como resolver equações que não sejam exatas, entendeu? Na aula passada, a gente só deu uma técnica para resolver problemas que sejam do tipo exato. Tá legal? Então, essa equação asterisco ela não é exata. Então, a gente não pode usar o método da aula passada. Tá? Então, o método que a gente vai usar agora é o seguinte: é tentar tornar minha equação estrela em uma equação exata. Tá? Eu sei que ela não é exata, tá? Mas eu vou fazer alguma coisa para tentar tornar essa equação exata para uma equação do tipo exato. E o truque é o seguinte, tá? A ideia é multiplicar por um fator integrante. A ideia é multiplicar estrela por um fator integrante. Tá? Essa é basicamente a ideia. Tá? Parece simples, tá? Mas tem coisas escondidas por trás. Tá? Eu vou ter que multiplicar estrela por um fator integrante. Então, eu vou chamar esse fator integrante de mu de x. Beleza? Então, eu vou pegar esse mu de x e eu vou multiplicar em estrela. Tá bom? Tá bom? Então, eu vou pegar esse mu estrela que está aqui, perdão, esse mu x, e eu vou multiplicar na equação estrela. Tá? A todo mundo eu vou multiplicar. Então, multiplicando, ela ficaria mais ou menos assim. Ela ficaria mu de x, e aqui ficaria mu de x, e aqui também ficaria mu de x, só que mu de x vezes zero, isso dá zero. Tá? Beleza, então, multipliquei por alguma coisa, por um fator integrante, só que minha pergunta, a seguinte pergunta seria, e quem é esse fator integrante? Porque ali como está, é uma função que eu não sei quem é. Então, é nesse ponto que eu vou usar uma técnica, tá? O que eu estou fazendo basicamente é um passo a passo que vocês terão que fazer na hora da prova, tá? Ou basicamente para resolver um problema desse tipo. Beleza, então eu multipliquei por esse fator integrante e cheguei numa expressão desse tipo. Só que isso não me ajuda porque o mu de x eu preciso saber quem é exatamente. Eu preciso saber quem é explicitamente. Tá? Mas tudo bem. Imagina que eu multipliquei pelo mu de x e cheguei a uma expressão desse tipo. Ok? Beleza. Então, por, por um milagre, eu multipliquei por um mu de x adequado e essa expressão ali virou uma equação exata. Tá bom? Aí, sei lá, eu achei um mu de x bem especial, multipliquei pela equação e eu tive muita sorte e ela virou uma equação exata. Beleza. Então, vamos supor agora que esse cara daqui ele virou
de fato, uma equação exata. Tá? Então, o teorema diz, se ela é uma equação exata, então teria que verificar essa condição verde. Tá legal? Onde a derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Tá? Então, pronto. Imagina que eu multipliquei, ela virou exata, e seguindo essa regra verde, ela ficaria assim. A derivada em relação a y de m, só que em meu caso agora, o m seria todo isso daqui. Bom, então, ela ficaria u de x vezes 3xy mais y quadrado. Teria que ser igual. Tá? Eu estou usando a condição, essa condição verde, e ela ficaria mu de x quadrado mais xy. Por que eu faço isso? Porque eu preciso saber de fato quem é esse mu de x, tá? Ela não me serve se eu não conheço. Eu preciso conhecer quem é ela, tá? Então esse truque que eu estou fazendo ali é para descobrir quem é esse mu de x, tá? Tá bom? Então você chegou em uma expressão desse tipo, é outra equação, tá? Só que repara aqui você tem coisas que você pode achar facilmente, tá? Ou seja, na primeira parte, ou nessa primeira expressão daqui, você tem a regra do produto. E aqui você também tem a regra do produto. Então, usando a regra do produto, você sabe que isso ficaria assim, a derivada de y de mu de x vezes 3xy mais y quadrado mais mu de x derivada em relação a y de 3xy mais y quadrado. Beleza? Simplesmente usei a regra do produto. Do outro lado é a mesma coisa. Tá? X quadrado, 3xy mais mu x beleza? Então, fiz uma regrinha ali, regra do produto fácil. Tá? Mas observe uma coisa. Se você deriva aqui, claramente isso daqui dá zero. Tá? Porque o mu ela depende de x e você tá derivando em relação a y. Então todo esse cara seria zero. Então você tem que todo esse cara daqui é zero. Beleza? Pronto. Tá? Bom, isso daqui você sabe como derivar, não tem segredo. E isso daqui você também sabe como derivar, não tem segredo. Tá? As únicas coisas que atrapalham, né? E de fato elas têm que atrapalhar porque é o que você quer descobrir, são o mu de x que você quer descobrir. Aqui tem o mu de x e, bom, e aqui tem a derivada de mu em relação a x, tá? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conta aqui simples, né? Derivando essa expressão ali. Ela ficaria mu de x vezes 3x mais 2y. Aqui ficaria... Aqui um detalhe, tá? Aqui, se você observa, ela está em notação de derivada parcial, tá? Mas note que não precisa ela estar escrita em notação de derivada parcial, tá? Porque você está derivando a função mu de x e mu de x só depende de x. Então, de fato, essa notação você poderia escrever como a notação usual que você usa em cálculo. Tá? Bom, aqui você tem x quadrado mais xy. E aqui você tem a outra derivada. Tá? Derivando do outro lado, ela ficaria 2x mais y. Beleza? Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar tudo que tem mu de x, tá? E vou tentar isolar a derivada de mu em relação a x. Tá? Então, daí, você vai descobrir que a derivada desse cara daqui vai ser igual a mu de x vezes
fazendo uma continha ali simples, tá? Você vai chegar a uma expressão desse daqui. Tá? Fazendo uma conta, cancelando o termo, você chega ali. Beleza. Uma vez você chegando ali, ela já fica muito fácil, tá? Se você quiser, você pode escrever esse cara aqui assim também. 1 vezes mu. Tá? Por que ela fica fácil? Porque essa equação que está ali, ela é uma equação de variáveis separadas. Tá? Ou seja, você sabe como resolver essa equação. Tá? Lembre-se que isso daqui, se você quiser, você poderia ter escrito assim, né? De mu, a grosso modo, tá? Aí você integra, aqui vai dar ln de mu, e aqui vai dar ln de x, tá? De aqui você aplica a exponencial, e você vai descobrir que mu é igual a x. Talvez seria interessante colocar uma constante, mas nesse ponto, essa constante não vai atrapalhar, tá bom? Então, logo, tá? Você vai descobrir que, de fato, esse mu de x é o x. Ou seja, o que aconteceu é que você acabou de descobrir o fator integrante. Esse daí é teu fator integrante, tá? Então, voltando na equação de duas estrelas, a equação ficaria agora assim, tá? Aqui. Voltando para duas estrelas, ela fica x vezes 3xy mais y quadrado mais x vezes x quadrado mais xy, diferencial de y, diferencial de x igual a zero. Beleza? Você chegou ali. Tá. Agora, essa equação, tá? Pelo truque que a gente acabou de fazer, ela é exata. Tá? É uma equação exata. Beleza. Se ela é uma equação exata, você já sabe como resolver. Tá? Só para comprovar, você poderia... Claro, esse daqui seria meu novo m, e esse outro seria um novo n. Tá? Que seria o novo m. E esse aqui seria o novo n. Tá bom? Então ela já virou. Tua primeira equação era desse tipo. Tá? Perdão. Tua primeira equação era desse tipo. Tá? Ela não é exata, porque ela não verifica essa condição verde. Tá? Depois a ideia principal simplesmente foi multiplicar por um fator integrante. Tá? E o trabalho, basicamente, é achar esse fator integrante. Uma vez que você acha o fator integrante, você tem a equação que está ali. Tá? E essa equação é uma equação exata e ela já pode ser resolvida usando, basicamente, a ideia que a gente usou na aula passada. Tá bom? Beleza. Esse daqui tem uma solução. O método para solucionar é a mesma, tá? E ela tem uma solução, tá? Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Basicamente, você tem que usar agora que já é uma equação exata, você tem que usar um método anterior, tá? Então, como exercício, achar a solução para esse problema, tá? E a solução para esse problema, que a resposta está aqui, tá? Para vocês praticarem e... Ô, professor, Diga. lá em cima, quando o senhor encontrou a equação, o senhor pode subir um pouquinho, Sim. o senhor encontrou 1 sobre d1 aqui, d1 dx igual a 1 sobre x vezes u. Uau. Mais embaixo. Aqui. Aí tem essa equação. Não, embaixo. Essa equação aqui que o senhor encontrou, o senhor pode repetir só um pouquinho o que foi que o senhor usou, como foi que o senhor encontrou isso aqui?
Ah, tá. Tá bom. Tá, só um minuto. Ok. Sim. Tá, essa equação, basicamente o que acontece é o seguinte, tá? Daqui eu cheguei Isso, ali, tá? De ali eu isso. cheguei para ali. Só que eu pulei, né? Pulei Não, eu um monte entendi. de passo, tá? Mas a ideia é a seguinte, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar esse cara daqui e eu vou jogar pro outro lado, tá? Tá? Vou fazer um pouco rápido. Vou pegar esse cara daqui, esse daqui, e eu vou jogar pro outro lado e eu vou colocar em evidência o mu de x, tá? Então, vou fazer melhor passo a passo. Ela ficaria mu de x, ficaria 3x mais 2y, e eu vou jogar esse cara, tá? Pro outro lado, ficaria mu de x, 2x mais y, e aqui ficaria mu de x, diferencial de x, e esse cara aqui. Beleza? Certo? Certo, certo, professor. Tá, agora eu vou colocar em evidência esse cara com esse cara daqui. Tá? Colocando em evidência, ela ficaria mu de x, e aqui ficaria 3x mais 2y, aqui fica menos 2x menos y. Tá certo? Tá? Certo, certo. Aqui Entendi. eu já vou cancelar, porque eu não tenho espaço, tá? Então eu vou cancelar, por exemplo, aqui eu vou fazer a diferença, que eu tenho 3x e aqui eu tenho 2x, então ela vai ficar 1x, tá certo? Certo. Tá? Aqui eu tenho 2y e aqui eu tenho um y, então fazendo a diferença, ela vai Y. ficar y, tá? Ela, opa, então aqui vai ficar x mais y. Tá? Do outro lado, você tem d mu de x, diferencial de x, e aqui, se você observa, você pode colocar em evidência x, certo? Aqui. Certo. Aí eu coloco em evidência o x, ela ficaria x mais y, tá? Ok. Beleza. Se você observa, tem para cancelar esse cara daqui com esse cara daqui. E o de X, né? É, e aí ficaria assim. Só um minuto aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar mais. Tá, e daí, bom, daí ficaria assim, ó. Ficaria mu de x igual a diferencial de mu em relação a x vezes x. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar esse cara e passar a dividir. E trocar, né? Hum. E troquei. Agora eu entendi agora. Tá? Mas, olha, essa passagem é a mesma passagem que vocês têm que fazer na hora de resolver exercícios. É o mesmo método. Tá? A única coisa que vai ser diferente para cada problema é esse daqui. Eu só fiquei em dúvida porque aqui o senhor botou só du sobre dx, né? Eu pensei que ficaria du de x, né? Du de x sobre dx. Aqui? Sim. Não, mas é indiferente. Eu posso escrever sem essa x. Não, foi justamente isso. Aí eu captei depois que o senhor começou a fazer, aí eu percebi isso aí que o senhor falou agora. Que a gente pode Sim. colocar ou não, né? Entendi. Ah, olha. Então, calma aí, calma aí. É, tá, tá bom. Tem duas coisas que talvez eu não esteja entendendo, tá? É, isso daqui é a mesma coisa que escrever, tá bom? Certo, certo. Sim, sim, né? Porque, e agora, isso daqui, ou melhor, isso daí é diferente, tá? Sim. Isso daqui é uma função, esse daqui é uma função que está multiplicando uma derivada, tá? E isso daqui é a derivada
E o de valuada, x em relação a x. valuada em esse ponto X. Tá bom? Entendi, professor. Ok, obrigado. Nada. Tá? Bom, enfim, depois de você depois de você fazer todas essas contas, você chegam aqui, tá? Que agora já é uma equação exata, tá? E eu deixei como exercício você resolver essa equação, tá? O método é o mesmo método que está nas notas anteriores, tá? Tem um vídeo também para você rever o vídeo, tá? E a solução desse problema daqui, a solução é essa daqui. Isso aqui seria a resposta, tá? Eu simplesmente coloquei a resposta para vocês terem uma guia aonde vocês têm que chegar, tá? Então é isso, basicamente pratiquem, tentem resolver esse problema para vocês chegarem aqui, tá? Essa daí é a solução, tá? Mas o método que a gente colocou foi o seguinte, né? A gente multiplicou por um fator integrante. Essa aí era basicamente a ideia. Tá, mas eu roubei, nesse exercício eu roubei muito, tá? Porque eu multipliquei por mu de x, certo? Mas alguém poderia ter dito, mas por que por mu de x? Por que não por um mu de y, certo? Sei. Ou porque alguém poderia ter falado, por que melhor por uma função que depende de x e de y? Porque exatamente você multiplicou por um mu que depende de x, entendeu? Essas seriam as primeiras perguntas que aparecem de forma natural. Tá? Beleza? Então a gente vai tentar responder isso aqui agora. Tá? E a gente vai fazer junto como achar um fator integrante de um modo geral. Tá? Que vocês vão poder usar daqui adiante. Tá? Nossa equação, como já tinha dito, era essa equação aqui, né? Tá? E a gente está no caso em que essa equação é uma equação não exata. Logo, não podemos usar todos os argumentos que a gente aprendeu semana passada. Então, a gente tem que transformar essa equação estrela, tá? Em uma equação exata. E para isso, a gente vai multiplicar por um fator integrante. Tá? Agora, note que toda equação ela depende tanto de x e de y. Então, de fato, eu teria que multiplicar por uma função que depende de x e de y, e não simplesmente por uma função que depende de x, ou simplesmente que dependa de y. Tá? No exemplo anterior, como eu tinha dito, eu roubei muito. Tá? Como eu já tinha feito o problema, eu já sabia por qual função multiplicar. Mas, a princípio, você não sabe por qual função multiplicar. Então, de modo geral, você teria que multiplicar por uma função que depende tanto de x e de y. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte. Como esse daqui é um problema bem abstrato, eu não sei quem são os valores de m e de n, então eu vou multiplicar, tá, por um fator integrante. Tá? Certo? Multiplicando por esse fator integrante. E faz sentido, tá? Porque minha equação depende tanto de x como de y. Tá? Então, beleza, eu vou multiplicar e minha equação ficaria mais ou menos dessa forma. Se você observa, é basicamente a mesma ideia que foi feita no exemplo. Tá? E, novamente, por uma questão de sorte, tá? Eu multipliquei por um fator integrante, tá? E minha equação, por uma questão de sorte, ela virou uma equação exata. Então, esse daqui seria meu novo M. Vou chamar M tio, só para não confundir com outro M.
E esse aqui seria meu novo N, eu vou chamar de N tio, tá? E ela agora, opa, agora é uma equação exata. Só que, novamente, fica na dúvida quem é esse mu. Tá? Só que se ela é uma equação exata, pelo teorema, ela teria que verificar essa parte verde. Tá? E aqui, o que basicamente diz a parte verde é que as derivadas, tá? Tem que ser iguais. Eu simplesmente vou colocar aqui, tá? Para vocês compararem. Tá? Eu vou apagar daqui a pouco. Então, beleza, me disse a derivada de m em relação a y. Só que no meu caso, o m agora é o m tio. Tem que ser igual à derivada de x em relação a n. Só que, neste caso agora, o n é o n tio. Tá bom? Então, a gente chega numa expressão desse tipo. Certo? Agora, simplesmente eu vou substituir o m tio pelo valor que está ali e similar o n tio. Então, ele ficaria assim. Mu de xy e m de xy igual que derivada em relação a y e aqui a derivada em relação a x. Analogamente aqui. Mu de xy e n de xy. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar regra do produto. Tá? Eu não vou fazer muita coisa aqui. Simplesmente vou fazer a regra do produto. Tá? Fazendo a regra do produto, você vai obter o seguinte. Você vai obter derivada de mu em relação a y vezes m mais mu vezes a derivada de m em relação a y, tá? Regra do produto, tá? Aqui a derivada de mu em relação a x vezes n mais mu da derivada de x em relação a n. Beleza? Bom, aqui novamente dá para colocar em evidência algumas coisas, então eu vou fazer isso, tá? Então vou juntar aqui mu em relação a y vezes m menos vezes n e aqui ficaria mu desse cara menos mu de m em relação a y. Claramente aqui dá para colocar em evidência o mu, né? Pronto. A gente chegou numa expressão desse tipo. Note que eu não fiz nenhuma ferramenta muito difícil, tá? Simplesmente usei regra do produto e simplesmente usei um pouco de álgebra elementar, né? Passar de um lado para outro, colocar em evidência termos e cheguei nessa última expressão que está em amarelo, tá? E note o seguinte, tá? Tem coisas que você sabe os valores, tá? Por hipótese, pelo teorema. O n você sabe quanto vale, o m você também sabe, esse daqui também e esse daqui também. Tá? O que você quer descobrir de fato é o mu, né? E isso é o que a princípio daria um pouco de problema, tá? Tá? Porque note que aqui, se você observa, aqui tá, desse lado daqui está relativamente bonito. Está separado e tal.
O problema é do outro lado, tá legal? O problema é esse outro lado. Então, a gente vai ter dois casos aqui. Tá? Caso 1, se note que essa variável mu, inicialmente, ela depende de x e de y, certo? Então, eu vou supor um caso. Tá? Caso 1, eu vou supor que, de fato, esse mu simplesmente depende de x. Tá? Eu vou supor, vamos supor que acontece. Se de fato esse mu depende... Só um minuto, eu vou copiar isso daqui. Tá, tá bom, eu vou supor o seguinte. Vou supor que esse mu, de fato, simplesmente depende de x, da variável x. Beleza? Então, se acontece isso, claramente você sabe que se você deriva esse mu em relação a y, isso vai dar zero. Porque não depende de y, né? Então se comportaria como se fosse uma constante. E se você deriva, dá zero. Então, dessa equação triângulo, então, logo desse triângulo, tem-se o seguinte. Aqui, claramente, se você observa, o primeiro termo seria zero. Então, você obteria uma expressão desse tipo. Beleza? Agora, esta equação é mais ou menos fácil de trabalhar, tá? Por quê? Porque esse cara daqui eu posso jogar para o outro lado, posso jogar para aqui, tá? E esse outro cara eu poderia jogar para o outro lado, por aqui, né? E ver o que acontece, né? Na hora de resolver. Eu não estou dizendo que talvez, talvez pode ser que a gente não consiga nada, tá? Mas ela é muito mais fácil, essa equação, essa última equação, é muito mais fácil que a equação amarela, tá? Tem menos coisas, o que eu estou querendo dizer. Então, logo é mais tranquilo, tá? Mas tudo bem. Vamos no caso 2 agora. Vamos supor o caso 2. Agora suponha que de fato esse mu, agora ela depende de y. Então, se ela depende de y, então a derivada desse cara em relação a x, ela vai ser zero. Por quê? Porque como ela depende de y, se comportaria como uma constante, tá? Logo, de triângulo, tem-se o seguinte, tá? Opa, eu teria agora que esse cara daqui seria zero, tá? No segundo caso. Então, ficaria agora da forma seguinte. Tá bom? Agora ficaria assim. Então, de fato, a gente tem dois casos bem interessantes
onde a gente encontra duas equações, tá? Que basicamente vai depender da equação que a gente esteja trabalhando, se ela vai ser fácil ou difícil de trabalhar, tá? Fácil ou difícil de resolver. Estou falando da equação que está em verde e em vermelho, tá? Agora, se você observa, o lado direito é o mesmo, tá? Para ambas equações. A única diferença dessas duas equações é o lado esquerdo. O lado esquerdo, em um deles você tem n e no outro você tem m. Tá? Claro, e tem um sinal ali negativo. Tá? Tem um sinal aí. Mas isso não atrapalha muito. Tá? Então, a pergunta natural seria: dá para resolver essas duas equações? Teria um método bem particular, um método bem geral para resolver esse tipo de equações? E a resposta é que, de fato, isso vai depender muito da equação que você esteja trabalhando. Tá? Tá bom? Isso vai depender muito da equação que você esteja trabalhando. Tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui. Observação. Uma observação. Isso aqui eu vou chamar de 1, isso aqui eu vou chamar de 2. Tá? Tá bom. Aqui na observação é, por exemplo, se o lado direito deu 1, tá? Hum, só um minuto aqui, eu vou fazer uma coisa um pouco mais legal para ficar mais interessante aqui. Bom, essa equação que a gente tinha falado, ela aparece da equação amarela, tá? Só que daqui você pode fazer uma coisa mais interessante. Você simplesmente pode deixar em evidência esse cara daqui, ó. E o que eu vou fazer é o seguinte: esse sinal vou jogar para o outro lado, tá? E esse N eu vou jogar para o outro lado também. Então ela ficaria assim. E aqui ficaria um 1. E aqui do outro lado fica assim. Tá? E a esse cara eu vou chamar de 1. Tá? Analogamente aqui. Simplesmente eu vou fazer a mesma coisa. Eu simplesmente vou jogar esse cara para o outro lado. Ficaria 1 sobre m vezes mu. Todo esse cara aqui. Beleza? E eu vou chamar de 2 a esse cara aqui. Tá bom? Mas simplesmente eu quero me focar primeiro na equação 1. Tá? A equação 1, tá? Você tem o seguinte: você tem um mu aqui, tá? E você poderia fazer uma coisa da forma seguinte, tá? Só para dar uma ideia de como funciona. Eu poderia pegar esse mu e jogar por outro lado, ficaria uma coisa assim do tipo: 1 dividido sobre mu, ficaria menos 1 sobre n, toda essa coisa que tem parênteses, vezes diferencial de x. Tá? Agora, seria muito interessante que esta expressão aqui que estou colocando em verde, seria muito interessante que ela dependesse simplesmente de x. Tá? Porque se ela dependesse simplesmente de x, eu posso integrar aqui e eu posso integrar aqui.
Aqui, esse daqui eu sei como integrar. Vai dar um logaritmo. Tá? Mas aqui, se ela simplesmente dependesse de x, eu consigo resolver. Tá? O método que eu estou querendo dizer que eu vou usar é variáveis separadas. Tá? Se não me engano, na primeira aula eu falei de equações no caso de variáveis separadas. Tá? Então, como eu tinha dito, se esse cara daqui depende simplesmente de x, a gente está feito. Tá? E a gente sabe como resolver. Então, é essa observação que eu quero fazer aqui. Tá? Se o lado direito é um dependesse depende somente de x, estamos ok. Tá? Então, aqui estamos ok. Tá? Agora, se o lado direito de 2. Agora, note que, agora, se você faz o mesmo análise em 2, esse daqui é 2, tá? Se você faz o mesmo análise, ficaria assim, diferencial de mu, esse mu passa para o outro lado, ficaria 1 sobre m, ficaria esse corchete que está aqui, e esse diferencial de y ficaria aqui como diferencial de y. Tá? Esse daqui é m. E, novamente, você tem isso, você pode integrar aqui e integrar aqui. Isso daqui você sabe como integrar, dá um logaritmo. Tá? Novamente, o mesmo caso. Tá? Só que aqui, já é um pouco, essa parte que está no lado direito, seria um pouco mais complicado, seria sempre um pouco mais complicado, tá? Porque os termos são bem diferentes, tá? Mas, se esse cara daqui dependesse simplesmente de y, eu consigo resolver. Entendeu? Se depende simplesmente do y, consigo resolver. No caso anterior, era se dependesse do x, tá? E era basicamente por esse cara que está aqui. E aqui, basicamente, é por esse cara que está aqui, né? Então, se depende somente de y, ok, tá? Agora, só uma questão para que fique mais claro ainda. Se o lado direito depende somente de x, tá? Olha a cor que eu estou colocando em amarelo, tá? Eu estou me referindo a essa expressão daqui, tá? Essa com essa. Essa expressão junto, tá? Para que fique mais bonito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o mu aqui e o n aqui, tá? O lado direito que eu estou falando é esse daqui que está em amarelo, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou, só para ficar mais bonito, colocar aqui e aqui. Perdão, esse daqui era m. Aqui eu estou falando do lado direito de 2, somente de y. Eu estou me referindo a esse daqui, tá? A esse daqui. A essa expressão. Tá? Eu coloquei das mesmas cores para vocês não se confundirem na hora de você rever o resultado, tá? Suas notas na hora de vocês estudarem. Tá? Bom, aqui eu vou colocar um exemplo, ou melhor, um exercício, que é o seguinte. Eu vou colocar a resposta do exercício, tá? O problema é o seguinte, você tem x quadrado menos y quadrado mais 2 vezes
x vezes y, diferencial de y com diferencial de x, igual a zero. Tá? Bom, essa equação ela é uma equação não exata. Ela não é exata, tá? Então a pergunta é achar o fator integrante grande, tá? E achar a solução. Tá? Nos dois casos tem solução. Eu vou colocar aqui a resposta. Tá? No primeiro caso vai dar 1 sobre x quadrado e a solução vai ser πc xy igual a x mais quadrado de x igual a c. Tá? Essa é a solução e esse é o fator integrante que vocês terão que achar, tá? Tá bom? Agora, queria falar aqui. Note que a gente pode. Eu vou tentar. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou fazer o seguinte aqui, melhor. Copiar. Tá. Note que estes são teus dois possíveis fatores integrantes. Tá bom? São os dois possíveis fatores integrantes que a gente tem. Então, aqui está a fórmula para achar o fator integrante. Tá? Então, vamos ver. Tá? A resposta é essa que eu acabei de colocar aqui, tá? Mas vamos ver se bate. E é basicamente o que a gente vai querer fazer. Tá? Então, o primeiro diz o seguinte: eu vou derivar u em relação a x. Tá? Primeira coisa, eu preciso, primeiro, antes de iniciar, eu vou usar essa fórmula. Eu preciso de n e de m. Tá? Vocês primeiro têm que identificar. Esse cara daqui é o m e esse cara daqui é o n. Beleza. Tá? Agora, observando o lado direito, tem uma coisa que se repete, tá? Tem uma coisa que se repete. O que se repete é esse cara daqui. Se repete tanto na primeira como na segunda equação. Então, eu prefiro fazer isso logo. Tá? Fazer a derivada de n em relação a x, depois fazer a derivada de m em relação a y, e depois fazer a diferença. Tá? Então, fazendo isso, deriva n em relação a x, isso vai dar duas vezes. Vocês vão acompanhando, tá? Pode ser que eu me confunda. Isso dá duas vezes y, e agora a derivada de m em relação a y, ela dá menos duas vezes y. Tá? Tá bom? Beleza. Então, aqui, se vocês observam, a gente já acha o MN. Opa, aqui está muito apertado. Só um minuto, tá? Então, daqui vocês descobrem que a derivada de a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y, simplesmente faz a diferença e isso dá 4y. Beleza? Então, pronto. Eu já achei essa diferença, tá aqui.
que eu preciso para os dois casos, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar achar esse mu. Então, na primeira fórmula ficaria mu em relação a x, que fica menos mu vezes 1 sobre n. Só que no meu caso, o n é esse cara daqui. Então, ficaria 1 sobre 2xy vezes essa diferença. Só que essa diferença dá 4y. Beleza? Agora, no outro. O outro é mu em relação a y. Mu vezes 1 sobre m. M, para mim, é x quadrado menos y quadrado. X quadrado menos y quadrado. Vezes a diferença. Só que a diferença é 4y. Beleza? Tá. Então, a gente, fazendo uma aqui, tá? A gente obtém o seguinte. Que o primeiro caso... Preciso atenção. O primeiro, em relação a x, deu menos mu. E aqui, se você observa, dá para cancelar termos, tá? Esse cara com esse cara daqui. Aqui o 2 com esse daqui. Então, ela dá 2 sobre x. Tá? Vão acompanhando, talvez eu chegue a me confundir em alguma coisa. Tá bom? E do outro lado, vocês têm y e mu vezes 4y com x quadrado menos y. Então, chegamos ali. Tá? Eu não fiz nada, derivei, juntei, fiz um trabalho extra e cheguei ali. Beleza? Um dos dois tem que funcionar. Se funcionam os dois, legal, pegou qualquer um. Mas pelo menos um dos dois, espero que pelo menos um dos dois funcione. Tá? A primeira equação diz o seguinte. Diz, a primeira equação vai funcionar se o lado direito somente depende de x. A primeira equação. O lado direito, esse daqui que eu falei, tá? Como tá aqui. Eu coloquei em amarelo. Se o lado direito, esse amarelo, dependesse simplesmente de x. Claramente eu vejo que essa equação que está ali, o lado direito simplesmente depende de x, tá? Note que eu estou comparando com essa observação daqui, tá? O primeiro era esse daí. Beleza, então esse daí funciona. Esse vai funcionar. Tá? Mas nada me impede que o segundo também funcione. Tá? Pode ser que funcione também o segundo. O segundo diz o quê? O segundo diz, o lado direito somente deve depender de y. Aí que estamos, né? Nesse segundo, esse segundo termo daqui, ela não depende simplesmente de y. Tá? Esse termo ali depende tanto de y como de x. Então, esse daqui não vai funcionar. Esse daqui não funciona. Esse daqui funciona. Tá bom? Então, como ela funciona, então vou ficar com aquele que funciona. Tá? Então, beleza. Logo, eu teria d mu dx igual a menos mu de 2 vezes x. Beleza? Então, bom, aqui você sabe como resolver essa parte, né? Ela vai ficar diferencial de u, o mu desse, que tem menos 2 vezes x. Aqui tem diferencial de x. Fazendo uma continha simples, você vai obter ln de u de um lado e do outro você vai ter menos 2 vezes ln de x. Você sabe que aqui todo esse termo daqui, né? Ele entra, então ficaria ln de x a la menos 2 e você... Opa, só um minuto aqui.
Tá? Então, daí você obtém que ln de u é igual a ln de x elevado a menos 2. Novamente, você aplica exponencial e você vai obter que mu é igual a x menos 2, que é a mesma coisa que escrever 1 sobre x quadrado. Tá? E esse daqui é nosso fator integrante e ela bate com este gabarito que está aqui. Tá? Então, eu já fiz a primeira, a segunda você faz. Tá? Novamente, essa segunda tem um método, como ser resolvida. Tá nas notas anteriores e também tem um vídeo que como um vídeo que explico como resolver isso. Tá bom? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo, tá? E depois a gente volta daqui a pouco, tá bom? O professor, em relação à frequência, já foi feita?